Bom, agradeço imensamente esse convite do Instituto Fernando Henrique Cardoso, a presença de tantos experts em agronegócio aqui hoje, Alexandre, o ministro Pratini, Jovelino, Mário, tanta gente que conhece a fundo diversas facetas desse setor, e principalmente a chance de poder debater com esse público esse assunto, e com o Tuca e com o John, que a gente se conhece há mais de 20 anos aí no mundo acadêmico, e acho que mais que isso, né? Eu ainda era menino. Éramos todos meninos. Bom, nesse momento que eu estou completando 1 ano de BRF, né? E eu vou até passar aqui rapidamente quem é a BRF, eu vou me concentrar no tema da internacionalização da indústria de alimentos. Eu já falei muito tempo na vida sobre agricultura, né? E particularmente sobre cana-de-açúcar. Cana, nesse momento, eu prefiro não falar nada, porque é um assunto que me revira o estômago, no sentido da crise que esse setor, absurda que esse setor vive, que não devia estar acontecendo, junto também com eletricidade e com combustíveis. Então, eu vou me concentrar mais no tema da indústria de alimentos, pelo fato que a BRF hoje é um dos grandes players globais, né? É a 7ª maior empresa de alimentos do mundo, né? É a maior empresa brasileira nessa lista, em valor de mercado, e recentemente nós ganhamos o prêmio de maior empresa do agronegócio brasileiro em 2014. O valor de mercado agora, ultimamente, passou de 50 bilhões de reais. E é uma grande exportadora, que vai para 110 países, e que está, nesse momento, passando por essa transformação, que outras empresas também estão passando, de internacionalizar a base industrial, né, e de chegar até o consumidor. Talvez, nesse caso nosso, com muita força, com marcas fora do Brasil, né. Nós vamos inaugurar, daqui 2 semanas, no dia 26, a maior planta de processados de carnes do Oriente Médio, né, que é no meio do deserto. Uma coisa incrível, realmente, utilizando água dessalinizada, a preços competitivos, energia bem mais barata que o Brasil, uma infraestrutura de porto, de ferrovia maravilhosa, e gente que vem de mais de 15 países para trabalhar naquela fábrica. É uma verdadeira fábrica globalizada, que recebe carne brasileira, congelada, sem osso, e faz 100 produtos para chegar em todo o Oriente Médio, né? Para chegar em canais que nós não chegávamos antes. Então, em função dessa vida que eu tenho tido de conversar com diferentes países sobre internacionalização da indústria alimentar, eu vou tentar trazer aqui o meu panorama de como eu vejo essa indústria hoje. Primeiro, eu queria só dar uma noção daquilo que nós estamos falando de oportunidade para o Brasil, né? Desculpa, eu estou seguindo por aqui, não por lá. Eu vou mostrar aqui 3 ou 4 mapas que para mim são super impressionantes. Primeiro, o mapa de onde a gente pode fazer agricultura. A gente faz agricultura hoje nas áreas verdes do mapa, né? As áreas amarelas são quentes demais, as áreas azuis são frias demais, né? Então, a agricultura não se faz em todo lugar, se faz com muita limitação hoje numa parte lá do planeta. Quando a gente tem terra, nem sempre a gente tem água, né? Esse é um mapa que mostra o estresse hídrico no mundo, e as áreas em vermelho são as áreas de maior estresse hídrico. E vocês vão ver no próximo mapa que são as áreas que concentram a população, né? O próximo mapa é o mapa da população, né? Vocês vejam que a população está super mal distribuída. Cada pontinho desses são 100 mil pessoas, né? E vocês vejam como existe concentração populacional no lado leste da América do Norte, no lado oeste da África, na Europa, e particularmente nessa área aqui, né? Essa área que a gente chama de sul e sudeste da Ásia, tem mais gente dentro desse círculo do que tem fora desse círculo. Tá? Tem mais gente vivendo dentro daquele círculo do que fora daquele círculo, né? Essa região concentra 51% da população, 19% do PIB, mas em crescimento, 23% da água e 12% das terras aráveis. Portanto, é uma região que tem muita gente e pouco recurso natural. E é aqui que nasce a grande oportunidade do agronegócio brasileiro. Se eu for olhar 10 anos à frente, eu vou dizer que a grande oportunidade nossa está nessa região. Talvez mais à frente seja a África, né? Talvez tenham outras áreas, mas nesse momento
eu diria que é aí que está o foco, por causa dessa característica que eu falei para vocês. Só para dar um exemplo, no mundo das carnes, o consumo de aves no mundo é 11 quilos por habitante ano. O do Brasil é 44. O daquela região é 6,5. Na carne bovina, o do Brasil é 40. O do mundo é 8 quilos por habitante ano. O daquela região é 3. Quer dizer, se aquela região que concentra metade da população consumisse o que o mundo consome, nós teríamos que produzir 1,5 vezes o que a gente produz hoje no Brasil, que é o maior exportador do mundo dessas duas carnes. Se aquela região consumir o que o Brasil consome, o número é 13 vezes o que o Brasil hoje está conseguindo consumir. Então, o salto que existe no aumento do consumo de carnes naquela região é fantástico, né? Então, quando a gente fala hoje de commodity, né, a gente não pode pensar só na questão da ração, da soja, etc. A gente tem que pensar que existe um bem chamado proteína animal, né, que é o que está mais crescendo no mundo e que isso puxa toda a cadeia produtiva para trás e que gera uma grande oportunidade que nós podemos aproveitar pelo lado da ração ou podemos aproveitar pelo lado da carne. Nós podemos aproveitar entregando o produto no porto ou podemos participar das cadeias de valor e chegar até o consumidor lá fora. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem nessa próxima década, é aproveitar essa oportunidade que o mundo está dando para a gente, que não vai ser dada para sempre, né? Nós fizemos uma lição de casa nos últimos 25 anos fantástica de ganho de produtividade agrícola, mas tenho dúvida se temos competência, se vamos ter competência para conseguir completar a lição de casa no resto das cadeias alimentares, particularmente no setor de processamento e de transporte. O transporte hoje é o maior gargalado dessa história, e se vamos conseguir chegar nos nossos grandes consumidores que estão lá fora, né? Porque é para lá que a gente tem que olhar, né? Nesse sentido, eu queria mostrar o que se fez na agricultura e o que falta fazer no resto, né? Em termos de agricultura, né, de agropecuária, a forma mais correta de medir essa produtividade não é ficar comparando a área plantada com produção de grãos, né, como às vezes se faz. Por que está errado? Porque se eu mudo o grão, né, eu já tenho diferentes produtividades. E é difícil eu fazer uma cesta de grãos ou fazer uma cesta de produtos olhando grão só. Então, a forma certa de olhar é a produtividade total, que é aquela que mede terra, trabalho e capital, que os economistas calculam há bastante tempo e que esse gráfico mostra claramente o que houve aqui no Brasil, né? A gente teve um salto na produtividade a partir dos anos 90, que foi para 2,7% ao ano e atingiu, na última década, 5,6% ao ano, na média, desde os anos 70, 3,4% ao ano de ganho de produtividade. Esse foi o maior ganho de produtividade do planeta, quase o dobro do que os Estados Unidos teve nesse período, e muito superior ao que a indústria brasileira teve, né? E é por isso que o agronegócio hoje chama tanto atenção, pelo salto que aconteceu na agricultura, na agropecuária. Isso deriva de recursos naturais, de tecnologias tropicais, que foram desenvolvidas desde os anos 70, e eu chamaria muito atenção para esse esforço de pesquisa que foi feito, e de adaptação de tecnologia, principalmente às condições lá dos cerrados, mas também, a gente não pode deixar de falar isso, produtores qualificados, profissionais, que migraram e que ganharam escala. E escala, para mim, é um fator fundamental em muitas commodities, não em todas, mas na maioria delas. Aqui a gente tem um pouco de medo de falar da grande escala, mas a grande escala é uma maneira de reduzir o custo médio, né? E isso foi um fator que fez com que o gaúcho, ao sair de 30 hectares e fosse para 500 hectares, na sua propriedade, ganhasse eficiência. A despeito que da fazenda para frente ele perde por causa da logística, né? Mas na propriedade rural a escala é fundamental. E finalmente a competição. Quer dizer, quando a gente teve menos subsídio, menos controle de preço, quando a gente teve que competir com mais de 200 países, porque hoje o agronegócio exporta para 217 países, é um setor absolutamente global, a gente ganhou eficiência até para poder competir lá fora, né? Consolidação, etc. Então, esse é o grande salto. Vocês vão ver pelo outro quadro que está aí, que enquanto a produção cresceu no PIB do agronegócio, ali é o total, vai dar o PIB do agronegócio. Desculpe, tá.
enquanto a produção cresceu bastante no PIB, o processamento não cresceu, né? E principalmente a gente não viu também investimentos que acompanhassem esse crescimento na logística, né? Então é um agronegócio que cresce a diferentes velocidades. A produção primária cresce, junto com ela crescem máquinas e insumos, mas as indústrias de processamento não fazem tudo o que podem fazer, e principalmente a logística hoje é o grande empecilho desse setor, né? Nesse sentido, esse quadro que eu estou mostrando aqui é uma tentativa, depois de um ano de vivência na indústria de alimentos, que eu achava que eu conhecia bem o agronegócio, mas eu confesso que nos primeiros meses lá de Sadia, eu me senti quase que um garoto lá no pré-primário, aprendendo sobre indústria alimentar, que é um setor que nós que somos agrônomos, eu que sou agrônomo, a gente nunca aprendeu indústria alimentar na faculdade, e eu nunca tive essa chance. Hoje em dia eu acho que estou vendo isso com uma certa clareza. Eu procurei fazer nesse quadro, nesse slide, que é o principal deles, e é o penúltimo, aquilo que eu estou chamando de diferentes vetores da indústria alimentar, que acontecem em diferentes velocidades, né? O que acontece? Se a gente pega, por exemplo, hoje, a situação dos países menos desenvolvidos ou da África, a gente vai ver que o vetor principal é a segurança alimentar, é a food security, né? Os americanos, eles têm dois nomes para food security, para segurança alimentar. Eles têm a food security e a food safety. Se a gente for traduzir, a food security é a segurança alimentar quantitativa e a food safety é a qualitativa, tá? E o que acontece? Quer dizer, nesses países, a grande preocupação ainda são países com uma produção intensiva em trabalho, com pouca mecanização, com pouca tecnificação, milhões de pequenos produtores, a maioria deles de subsistência. Esses países se protegem como podem do mundo por causa das imensas populações rurais, e as grandes preocupações são a taxa de urbanização e a taxa de inflação, certo? Então tem um mundo hoje focado nisso, o que não quer dizer que ele não faça um pouco do resto todo que está aí. Mas essa é a tônica do mundo mais pobre e que explica o agronegócio nesses países. Um outro conjunto de países, e aqui eu acho que é onde está hoje já boa parte da Ásia, a China, a Rússia, são países que, de certa forma, minoraram o seu problema de food security por investimentos em tecnologia e por ganhos de produtividade, mas que hoje enfrentam problemas muito críticos de food safety, de segurança qualitativa dos alimentos, tá? Eles têm problemas de saúde e sanidade, eles não têm players globais, as cadeias de valor não estão bem coordenadas, quer dizer, isso que nós fazemos lá na Sadia há 80 anos, que é uma cadeia integrada de suínos e aves, esses países têm a produção, mas a produção não está devidamente integrada, né? Falta consolidação, falta escala e falta rastreabilidade de produto. Quando dá um problema, você não consegue resolver. Essa é a realidade desses países. Quando a gente vai para o nosso caso, que é América Latina e Brasil, né, eu estou aqui fazendo uma coisa que é meio caricatural, mas eu acho que é interessante para a gente olhar essas velocidades. Eu gastei bastante tempo, viu, Tuca, para tentar fazer uma síntese assim visual, né? Aí nós estamos falando de valor adicionado, né? O nosso desafio hoje, aqui no Brasil, é a gente adicionar valor. É a gente ter variedades, ter marca, ter diferenciação, atender diferentes gostos, rotulagem, entrega rápida, conveniência, vindo de forma assustadora. Conveniência é você atender as populações urbanas que não têm tempo para almoçar, todo o food service, a infraestrutura, né? Tem tempo para almoçar, mas não tem tempo para cozinhar, né, na verdade, certo? Portanto, a gente já não está mais na fase da produtividade, que é a fase do food security, nós já estamos muito mais na fase do aprimoramento das cadeias alimentares integradas. Esse é o nosso mundo hoje. Nós já temos um pouquinho dessa última fase, que eu estou chamando de novas demandas, que é principalmente Europa, Estados Unidos e Japão, onde o desafio já não é mais a variedade, nem a marca, nem a rotulagem, etc., mas é a individualização. É você fazer produtos extremamente customizados, extremamente segmentados, milhões de opções de queijos, de presuntos,
de tudo que é tipo de gosto, etc. Então, entra muito essa questão do consumo emocional da comida, as questões ambientais ao extremo, as questões de bem-estar animal, a ideia da compra local, quer dizer, eu vou dar preferência para comprar na região e não para trazer de fora. O livre de antibiótico, o livre lá dos transgênicos, os orgânicos, os vegs, a questão da paisagem, do uso da terra. Curiosamente, o quarto pilar que está ali é um pouco de extensificação, se a gente for pensar assim, né? Parecido lá com o primeiro, claro que com uma outra característica, né? O primeiro era uma agricultura extensiva por falta de tecnologia. E o quarto pilar já tem elementos de extensificação para gerar um produto diferenciado. Compre localmente de um produtor subsidiado que não está usando transgênico, que não está utilizando antibiótico, que está criando as suas galinhas soltas. Existe isso hoje. Eu acabei de voltar lá da Cial. 1/3 das empresas na Cial hoje fazem propaganda de frangos free range, né, criados soltos. Não sei se eles praticam, mas a propaganda claramente é essa. Então, existe aí um elemento que é muito curioso, que nas duas pontas a gente se encontra com um certo nível de extensificação, né? Então, isso aqui é para mostrar para vocês que eu não consigo enxergar essas coisas como sendo one size fits all, quer dizer, sabe, que serve para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter uma clareza em função de onde a gente estiver operando, qual é o driver dominante, né? E o driver dominante nem sempre é o mesmo, né? Existe um pouco deles todos em cada um desses países, mas sempre tem alguma coisa que é mais importante. Então, para fechar, o que eu acho que é o desafio que a gente tem nesses últimos 5 minutos, é o meu último slide. Primeiro, eu acho que a competitividade primária que a gente atingiu, ela tem que chegar ao processamento e à infraestrutura. Quer dizer, nós não vamos ser o agronegócio brasileiro não pode só ter uma bela experiência de produção primária, mas ele tem que também conseguir ser global no resto. Nós somos globais internamente no resto. Nós temos hoje uma indústria, a empresa que eu estou hoje, ela chega a 150 mil pontos de venda, com marcas muito conhecidas e com uma cadeia muito integrada, mas nós não somos integrados fora do Brasil. Fora do Brasil, nós ainda somos vendedores de commodities relativamente não diferenciadas, né? Certo? Com pouca diferenciação. Então, esse salto para processamento, para infraestrutura, é um grande desafio. Outra coisa é a política pública que vai fazer isso, que é a regra do jogo, né? A regra do jogo não acompanhou, no meu entendimento, a velocidade dos jogadores. A estrutura de sanidade animal e vegetal que existe hoje não dá conta de um país que é um dos maiores players na exportação de carnes, por exemplo, né? Então, a gente precisa conseguir se organizar melhor nessa área, como também as questões ligadas à mão de obra, etc. Em termos da estratégia global, eu acho que a gente sai de uma visão de mercado doméstico, que nós fomos até os anos 70, passamos por uma visão de entrar no mundo livre, onde o comércio é livre, que não são muitos países também, às vezes os países também se protegem. Agora estamos começando a ver investimentos, fusões e aquisições, presença local e, finalmente, a integração global das cadeias de valor. Como a gente hoje tem cadeias integradas aqui dentro, podemos ter lá fora. Portanto, saímos de uma visão de commodity entregue no porto para uma visão de produtos de maior valor adicionado. É só ver ali o caso, por exemplo, de exportar ração versus exportar carne. Quer dizer, quando eu estou exportando milho e soja, eu estou exportando produtos que valem de 200 a 500 dólares a tonelada. Quando eu vou para carnes, eu vou para 2.000, 3.000, nesse momento a carne suína chegando a quase 5.000 dólares a tonelada. Portanto, é 10 vezes mais valor, né? Mas a gente ainda está longe de usar todo o potencial, por exemplo, que a gente tem em carnes, né? E, finalmente, as políticas comerciais, né, que é um assunto que parou nos últimos anos, a falta de acordos comerciais, a falta de negociações com megablocos. 10 anos atrás nós tínhamos a ALCA e o Acordo União Europeia-Mercosul andando, hoje essas coisas estão paradas, os americanos estão fazendo acordos transpacíficos e transatlânticos, né, e nós não estamos acompanhando, né? Então, se eu for tentar colocar um pouco de uma visão a partir da indústria de alimentos, eu diria que é isso: competitividade da cadeia toda,
uma estratégia de inserção global além do porto e além da commodity e a negociação de grandes acordos comerciais. Muito obrigado.